Olá, traders! Vini Lang aqui, da atualização de Ethereum, tá? Então, boa noite aí se você está vendo esse vídeo à noite, bom dia se você está vendo no dia, de amanhã, no caso. E vamos falar análise da ETH, passar para a paridade BTC também, alguns pontos importantes que eu estou enxergando. Deixa o like, se inscreve no canal, bora lá! Relembrando um pouco do que a gente está monitorando para a ETH, tá? Uma impulsão muito parecida com a do Bitcoin para cima, tá? O qual dentro desse grau branco aqui estaríamos na onda 4, o qual já teríamos provavelmente terminado a correção aqui, já que a gente chegou próximo aqui a 0,5, 0,6 de fio, tá? Dentro desse cenário, então, a gente tem essa linha de tendência, tá? Que é bem importante, e alguns pontos o qual indicaria um rompimento e força, tá? Que seriam primeiro essa região aqui dos 13.200 e segundo essa região dos 13.300, tá? Se isso acontecer, basicamente poderia levar o preço, ou melhor, deverá levar o preço até aproximadamente essa região aqui dos 5 mil dólares, tá? Então 5 mil dólares aqui seria, digamos, um dos alvos aqui para essa onda 5, se isso acontecesse. Se o que acontecer é o rompimento dos 3.370, tá? Dentro disso, tá? Pode ser que esse fundo aqui, o qual a gente formou no dia 1º de maio, tenha sido aí o fundo o qual a gente vai romper os 330, aliás, 3.300 e buscar a região lá dos 5.000, tá? Se isso for verdade, tem basicamente esse cenário aqui, que é o cenário mais bullish, o qual a gente formou aqui 5 ondas já na Ethereum, tá? Dentro de uma diagonal, e aqui a gente teria então dentro aqui de um ABC, tá? Então, o alvo ideal para esse ABC, se a gente medir aqui, seria entre 2.938 e 2.894, tá? Mas o range aqui para correção seria 3.056 até a região dos 2.890, tá? Para a gente ter, por exemplo, aqui um trade nessa região, o stop teria que estar aqui, tá? O alvo seria lá os 5.000, poderia ser, né? Esse é um cenário, tá? Tem outro cenário, um cenário mais bearish, mas não quero falar sobre ele agora, antes desse cenário mais bullish ser invalidado, tá? Mas basicamente saibam que se perder aqui, provavelmente a gente vai buscar 2.400, tá? Não vou explicá-lo agora, falar um pouco mais do sentimento que não tá tão legal aqui se a gente olhar o long short ratio, porém tem bastante liquidação, o Pinterest está lateralizando, tá? Então esse long short ratio não quer dizer muita coisa. Dou mais relevância para o CVD aqui nesse ponto que está divergente, fundos mais altos, gráfico fundos mais baixos, tá? Isso no spot. No futuros também então demonstra aí fraqueza da parte vendedora. Outra coisa que demonstra fraqueza da parte vendedora, olha só que interessante, a gente tinha aqui grandes ordens na região dos 3.000 dólares, essas ordens foram absorvidas e o preço consolida acima agora desse range, tá? Então poderia, inclusive, se você estiver vendo esse vídeo de noite, ter um scalp aqui, tá? Então é uma região aqui que acabou tocando, né, uma região de Fibo e captando aqui uma grande ordem, o qual pode levar o preço aqui pelo menos para fazer um pullback. Então, vamos acompanhar, tá, os próximos price actions da Ethereum Bitcoin. Os pontos importantes, então, mais chave destacados aqui é a região dos 3.250 e o suporte aqui até os 2.850, tá? Esse range aqui, se o ETH redefinir abaixo, 2.400, redefinir acima, Lua, tá? Alvo lá nos 5.000 mais, tá? Falando da ETH Bitcoin, o que basicamente é importante também, no diário aqui a gente rejeitou essa região aqui, tá? Até os 5.000 satoshis, tá? Então estamos consolidando ainda, na verdade, entre os
4.600 e os 5.200, tá? Mas um rompimento aqui dessa região dos 4.700 deve levar o preço até esses alvos aqui que estão destacados, tá? Aproveita e se inscreve no canal, caso não seja inscrito, antes de anotar os alvos. Mas basicamente a região aqui 4.460, 4.200 e 4.100 tá, alvos por Fibo, caso a gente perca essa região aqui dos 4.700, tá? Então pode ser um stop aqui para quem está posicionado, pode ser uma diminuição da exposição para quem está posicionado em Ether, tanto aqui agora quanto aqui. Da mesma forma, o primeiro indicativo de que a gente formou um fundo, né, seria o rompimento da região dos 5.200 e uma confirmação rompimento dos 5.800. Então prestem atenção nessas regiões também, deixem alarmes, 5.245, 5.800, fundinho aqui nos 4.700, tá? Todos são pontos importantes, pontos-chave aí para a gente ter uma redefinição de range e provavelmente, né, uma nova pernada, seja para um lado, né, se for de alta, seja para um outro lado aqui, tá? Particularmente, estou mais bearish na paridade ETH Bitcoin e aguardando para me posicionar mais abaixo aqui nesses ranges destacados, caso apresente gatilho nessa região. Que gatilho? Divergência no CVD e price action, principalmente 4 horas, 12 horas diário, beleza? Divergência na RSI pode utilizar também, acho que é interessante, especialmente utilizado em confluência, com a contextualização em tempos gráficos maiores, beleza? Essa é a análise da Ether. Se você viu esse vídeo à noite, comenta aí que moeda que você queira que eu analise amanhã, que amanhã de manhã eu vou dar uma olhada. Se alguém comentou, eu vou analisar as moedas, as mais pedidas, tá? Especialmente se estiverem interessante do ponto de vista de price action, estrutura e que eu possa agregar na análise diária de vocês, beleza? Então, boa semana a todos e bons trades, até mais.